Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carol e sou a professora do sexto ano da sede Dionísio Torres. E hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa aula passada sobre as regras de acentuação gráfica. Lembram que no slide passado eu coloquei para vocês que era apenas a primeira parte dessa aula? Então, hoje eu trago para vocês a segunda parte, certo? Quero falar para vocês que caso ainda hajam dúvidas sobre esse conteúdo, vocês podem estar procurando os professores de vocês através do botãozinho pergunta. Eu sei que vocês já conhecem esse recurso e têm usado com frequência, tá certo? E nós, professores de todas as unidades, temos todo o prazer do mundo em respondê-los, tá? E ajudá-los nesse momento. Então vamos lá, prosseguindo com a aula de hoje. Bem, como eu falei para vocês, hoje nós iremos dar continuidade à aula passada com a parte 2 desse conteúdo de regras de acentuação gráfica. Só que antes de entrar no conteúdo de hoje, nas regras de hoje, eu gostaria só de relembrar para vocês quais foram as regras que nós aprendemos na aula passada. Vamos lá. Na aula passada, nós vimos as regras de 4 tipos de grupos de palavras. Que grupos eram esses? Das palavras oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas e das monossílabas tônicas, não foi assim? Se vocês lembrarem bem direitinho, na hora que eu falei das regras das paroxítonas, eu salientei que em outro momento eu ia explicar melhor uma dessas regras mais específica, que era a última lá, onde falava do ditongo crescente. E é isso que nós iremos fazer hoje, falar com um pouco mais de propriedade sobre essa regra, tá certo? Então vamos lá. Bem, lembrando, quando acentuar as paroxítonas, é muito importante fazer, essa revisão para saber se vocês ainda lembram direitinho. Caso não lembrem, não tem problema, é só voltar lá no Conecta Cristos, procurar o vídeo referente à aula anterior e assistir novamente, tá certo? Então vamos lá. As palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, I seguido ou não de S, os, uns, ãos, ei, eis, PS são acentuadas, tá certo? E, por último, a regrinha do ditongo crescente. Como vocês podem perceber, tem uma seta, indicando que esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, um dos conteúdos da aula de hoje, tá certo? Nós iremos estudar as paroxítonas que são acentuadas por terminarem em ditongo crescente. É importante vocês focarem nessa palavrinha terminadas, porque as regras de acentuação gráfica, elas estão muito ligadas à terminação das palavras, tá? Quando terminam com determinadas letras ou com determinado grupo de letras, como é o caso do ditongo, tá certo? Então, foquem sempre nisso. Porque muitas vezes os alunos tendem a achar que a palavra teve ditongo crescente, ela vai ser acentuada. Não, eu estou falando terminadas em ditongo crescente, ou seja, a última sílaba tem que ter um ditongo crescente, tá certo? Então, vamos lá. Antes, vamos relembrar comigo o que é um ditongo. Eu quase consigo ouvir a voz de vocês aqui respondendo para mim o que é um ditongo, né? É a combinação constituída por uma vogal e por uma semivogal numa mesma sílaba, ou seja, quando você tem aí uma vogal, que é aquele som mais forte, e a semivogal, que é a vogal com o som mais fraco, numa mesma sílaba, aí você terá um ditongo, um encontro vocálico chamado ditongo, tá certo? Aí vamos aqui para alguns exemplos. Cai, dói, céu. Todas essas palavras são monossílabas, mas é só para vocês perceberem aí, a presença das duas vogais, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, constituindo o ditongo, tá certo? Vamos lá. O ditongo, gente, ele pode ser classificado de duas formas diferentes. A primeira, através da pronúncia, ele pode ser chamado de nasal ou oral. E também a partir da constituição desse ditongo. Como é que ele é constituído? Quem vem primeiro, é a vogal ou a semivogal, certo? E aí ele pode ser classificado em ditongo crescente ou decrescente. Vou falar um pouco mais com calma para vocês essa parte. Vamos lá. Primeiro vamos perceber a diferença aqui do oral para o nasal. Percebam aqui, ó.
quase, quando, quase, quando. Qual dos dois sons vocês perceberam que saiu mais pelo nariz? Vocês vão com certeza me responder que foi da palavra quando, porque essa consoante N depois do ditongo nasalizou esse ditongo, né? O som saiu mais pelo meu nariz, eu consegui sentir uma vibração maior saindo pelo meu nariz. Portanto, esses ditongos em que o som sai nasalizado, né? Eu preciso do meu nariz para concluir a pronúncia desse ditongo, eu chamo de ditongo nasal. Os demais, que eu não preciso eu não sinto essa vibração no meu nariz, eu chamo de ditongo oral, tá certo? Como vocês podem aqui, eu trouxe exemplos apenas de ditongos crescentes, porque na nossa aula de hoje nós vamos precisar frisar só os ditongos crescentes, porque é a nossa regra, tá certo? Mas vamos relembrar o que é o ditongo crescente e o decrescente. Como na matemática, né, uma ordem crescente é aquela que vem do menor para o maior, não é assim? Assim também vai acontecer com o ditongo. A semivogal tem um som mais fraco, então é como se ela fosse menor do que a vogal. Então, no ditongo crescente, eu tenho primeiro a semivogal e depois a vogal. Primeiro o som mais fraco, depois o som mais forte. Já no ditongo decrescente, acontece o contrário. Primeiro eu vou ter o som da vogal, que é o som mais forte, o maior som, e depois eu venho para a semivogal, que é o som mais fraco, tá certo? Aqui, como eu falei para vocês, nós só temos exemplos de crescente, porque a nossa regra de acentuação hoje pede apenas o ditongo crescente. Mas vocês podem revisar os ditongos crescentes e decrescentes nas aulas que também estão lá no Cristos Online, nas aulas digitais, tá certo? Então, vamos lá. Percebam aqui, ó, quase. O A tem um som bem mais forte do que o U, portanto, ele é a vogal e o U é a semivogal. Aqui temos o mesmo caso em aquário, só que em aquário nós temos dois ditongos, mas os dois são crescentes. Nós temos aí o U e o A e o I, O na última sílaba. Por isso, inclusive, que essa palavra é acentuada. Vocês verão aqui embaixo, né? Vamos já chegar lá. Sagui, né? É uma oxítona que tem aí na última sílaba um ditongo crescente, onde o I tem um som mais forte do que o U. Eu ainda não consigo entender direito o que é a vogal e o que é a semivogal. É só vocês repararem, a vogal tem o som mais forte, né? Eu consigo ouvir com mais clareza, com mais força o som da vogal. E o som da semivogal é mais fraquinho, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Veja alguns exemplos de paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Vocês vão perceber agora que todas essas palavras são acentuadas, né? São paroxítonas acentuadas, e a última sílaba dessas palavras sempre vai ter um ditongo crescente. Ó, amáveis, vôlei, série, história, estágio, relógio, mágoa e aquário, que era a palavra também que tinha no nosso exemplo anterior, tá certo? Então, resumindo, sempre que uma palavra paroxítona terminar em ditongo crescente, o que eu devo fazer na sílaba anterior? Eu devo acentuar, tá certo? E aí eu trouxe aqui para vocês um exercíciozinho de divisão silábica, tá? Porque muitas vezes, meus amores, quando a palavra tem um ditongo crescente, muitas crianças, jovens, tendem a achar que essas palavras, na verdade, são proparoxítonas, porque eles dividem esse ditongo, eles transformam esse ditongo em um hiato, né? Mas essa divisão silábica está errada, não é um hiato, é um ditongo crescente, então essa sílaba tem que ficar junta. Um princípio para uma palavra ser proparoxítona, o primeiro de todos é que ela deve ser no mínimo trissílaba, ela tem que ter no mínimo 3 sílabas. Então, se ela só é de sílaba, não tem como ela ser proparoxítona, tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês o exemplo da divisão silábica errada dessas palavras história e túneis e a divisão silábica correta, né? História. O I e o A ficam juntos porque é um ditongo crescente e não separados como tá embaixo, que no caso seria um hiato, tá? O mesmo ocorre com túneis. Ninguém fala túneis, túneis. Não, a pronúncia é túneis. Então, é uma sílaba só, tá bom? Então, de novo, nós temos um ditongo crescente e não um hiato, ok? Agora, né, já que nós terminamos a nossa regra de acentuação gráfica
anterior falando dos hiatos, nós realmente agora iremos entrar nas regras de acentuação dos hiatos. Vamos lá? Bem, antes de entrar na regra de acentuação dos hiatos, nós vamos relembrar o que é um hiato. Nós relembramos o que é um ditongo, que são quando nós temos duas vogais, né? Uma vogal e uma semivogal juntos na mesma sílaba. E agora vamos falar do hiato. O hiato é o encontro de duas vogais que são separadas na divisão de uma sílaba, por exemplo. Hiato. A palavra hiato é um hiato, ela tem um hiato, né? O I e o A, eles ficam separados na hora de separar as sílabas. A palavra país, olha, aqui não tem pais, tá bom? Tá pequenininho, né? Mas não é a palavra pais, o plural de pai, não. É a palavra país. Nós temos aí um acento no I, tá certo? Muda tudo, né? A palavra país é uma monossílaba, eu não separo. E já a palavra país tem aí um hiato porque o I tá acentuado. Vocês vão ver agora nessas regras de acentuação, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a tia trouxe mais alguns exemplos de palavras com hiato para vocês, né? A palavra faísca, navio, que muitas pessoas tendem a achar que é de sílaba, que é só navio. Não, ela é trissílaba, né? O O fica separado. E a palavra ciúme, tá certo? Nós temos aí 3 casos de hiato com vogais diferentes. Pronto. Essa regrinha, meus amores, está presente na gramática de vocês. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar pela gramática, tá certo? Então, vamos lá. São acentuadas as vogais I e U dos hiatos, que aparecem sozinha na sílaba ou seguidas da letra S. Ou seja, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Vocês lembram quando eu falei sobre vogal e semivogal? Então, o I e o U, eles tendem a ser sempre semivogais. Por ser semivogal, ele tem um som fraco. Então, para eles ficarem sozinhos numa sílaba, eles precisam de uma forcinha. Quem é que vai dar essa forcinha para eles? O acento, tá certo? Eles não podem ficar sozinhos numa sílaba se não forem acentuados. Então, a regra é, tem I e U no hiato, sozinho numa sílaba, eu vou acentuar. Raízes, Thaís, saúde, baús. Mas peraí, tia, Thaís, o I não tá sozinho, ele tá seguido de S, tem aí um I e um S, mas a regra diz isso pra você. Se o I e o U tiverem sozinhos numa sílaba, seguidos de S, eles ainda serão acentuados, tá certo? Se a letra seguinte ao hiato for diferente de S, as vogais I e U não são acentuadas. Olha só, então, só o S se acompanhando o I e o U, o I e o U continuam sendo acentuados. Se for qualquer outra consoante, não precisa ser acentuado, tá certo? Ruim, ainda, distribuir e ra-u, ok? Então, você percebe aí, ó. Nós temos o M, o N, o R e o L acompanhando agora essas vogais I e U. Portanto, elas não precisam ser acentuadas, tá bom? Exceção. A vogal I de hiatos não é acentuada quando seguida de sílaba iniciada por NH. Rainha, bainha, tainha e moinho. Então, olha só, uma exceção muitíssimo importante. Quando é que a vogal I pode ficar sozinha na sílaba sem ser acentuada? Quando essa vogal I vem seguida de NH, porque como vocês sabem, o NH é um dígrafo inseparável, eles não podem ficar separados. O N não pode ficar numa sílaba e o H na outra. Então, nesse caso, particularmente, o I pode ficar sozinho na sílaba, tá certo? Então, vamos lá. Atenção! Veja como ficam os casos seguintes que podem causar dúvida. Nas palavras paroxítonas, não é acentuado o U tônico que vem depois de um ditongo. Olha que legal. Então, nós temos aqui a palavra ó, feiura. Por que que esse U não é acentuado se ele está sozinho na sílaba, hein? Porque antes desse U, eu tenho um ditongo. Então, eu não preciso acentuar. A mesma coisa acontece na palavra baiuca, ok?
As letras I e U de hiatos de palavras oxítonas, seguidas ou não de S, são acentuadas quando precedidas de ditongo. Então, nós temos aqui, ó, Piauí. Por que esse I está acentuado? Tanto porque ele está sozinho numa sílaba, né? Ele pode também seguir essa regra de estar sozinho numa sílaba ou seguido de S, que foi a nossa primeira regrinha aqui dos hiatos. Mas também porque eles estão vindo depois de um ditongo, tá certo? Então, resumindo, se o I e o U vierem depois de um ditongo, se for uma paroxítona, eu não acentuo, que é essa regra aqui mais em cima. Se for uma oxítona, né, eu preciso acentuar, tá certo? As palavras paroxítonas com I e U repetidos em sequência não são acentuadas. Então, ó, eu tenho aí a repetição da vogal I, uma seguida da outra. Xiita não precisa ser acentuado, tá? Eu tenho aí a repetição da vogal U, Juúna, eu também não preciso acentuar, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês só a diferença de som de um U que é tônico, né, de um U que é acentuado e vira uma vogal, para um U que é semivogal. Aí eu peguei aqui palavras que são mais ou menos parecidas à língua portuguesa, olha só. Saudade. Nessa palavra saudade, o U, ele é uma semivogal, porque ele tem um som fraco, ele não pode ficar sozinho numa sílaba, tá certo? Então, nesse caso, você tem um ditongo, que no caso é um ditongo decrescente, porque a vogal A vem antes da semivogal U, mas isso não vem ao caso agora, tá bom? Já na palavra saúde, como eu acentuei o U, agora ele é uma vogal, então ele vai ficar numa sílaba sozinho, constituindo um hiato. A palavra saia e saída, acontece a mesma coisa. Saia. Nós temos aí um ditongo, né, no A e no I, porque o I é muito fraquinho, ele não pode ficar sozinho nessa sílaba, tá? Já a palavra saída, eu acentuei o I, então agora ele pode sim ficar numa sílaba separada, constituindo um hiato, tá certo? Bem, a nossa aula de hoje termina por aqui. E eu desejo que vocês tenham ótimos estudos sobre esse assunto e realizem com atenção as atividades propostas no Cristos Online, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!